Boa tarde. Meu nome é José Maria da Silva. Eu sou agente fiscal do Procon MG. Eu atuo na fiscalização desde quando entrei na instituição, por volta de 17 anos. Bom, nós vamos falar sobre os procedimentos adotados na fiscalização. A fiscalização, ela exige vários procedimentos que a gente considera preparatórios antes, durante, e existe a consequência da fiscalização, que seria o depois da fiscalização. Na capital, os agentes fiscais ficam com os dois momentos, antes, durante. O depois, que é a consequência da fiscalização, normalmente é feita pelos agentes fiscais do interior de Minas Gerais, que normalmente vão cuidar daquilo que a gente se chama de processo administrativo. Bom, aqui então nós vamos focar nos momentos antes e durante. Pois bem, o que vem a ser o antes da fiscalização? O antes a gente chama de planejamento. Qualquer tarefa, para ser bem executada, necessita ser bem planejada. Uma ação fiscalizatória, ela precisa de estudo do que está sendo pedido pela autoridade administrativa, verificação da legislação pertinente a essa demanda da autoridade administrativa, para que haja segurança no tratamento da demanda. Isso é fundamental. O fiscal que não conhece nem bem a demanda, nem a legislação para tratar a demanda, dificilmente vai ter sucesso. Há alguns cuidados também na preparação do material para a fiscalização. É fundamental que o fiscal prepare o material cuidadosamente. São vários tipos de fiscalização. Para cada tipo, é necessário um tipo de preparação. Como estávamos comentando sobre os tipos de fiscalização e a sua preparação, há tipos que se precisa de menos material. Por exemplo, bancos. Quando se for fiscalizar as agências bancárias, que se utiliza o formulário 12, para essa fiscalização basta o formulário impresso, basicamente, e está pronta a sua preparação. Para fiscalizar supermercados, é necessário, além dos formulários impressos, sacos para uma possível apreensão de produto, se possível um termômetro para fazer uma verificação no local da temperatura e lacres para também ser utilizados os sacos no caso de apreensão. Assim, também a fita, para no caso de interdição. É necessário a fita. No supermercado seria esse tipo de preparação. A preparação que se exige um pouco mais de material são as fiscalizações relacionadas a postos de gasolina. Nessas, o fiscal vai ter que ter em mãos sua maleta com todo o material, densímetro, termômetro, próprio para fazer as análises, os ensaios de campo. Vai ser necessário também lacres para fazer algum tipo de interdição. Se possível, o aferidor, se o fiscal tiver aferidor, senão ele poderá utilizar o aferidor do próprio posto de gasolina, ou de combustíveis, melhor dizendo. Então, a fiscalização de posto, ela exige, então, a preparação do material impresso, e são vários formulários, o formulário 4, o formulário 6, o formulário 10, que é o formulário de coleta, se for necessário, de combustível, e basicamente, esses três formulários, eles vão ser necessários. O formulário 6 é o formulário onde, se houver algum tipo de interdição, será feita. Interdição por questões de vício de quantidade e de qualidade. E o formulário 4 é o formulário básico da fiscalização. Então, esses formulários têm que estar com o fiscal no momento da fiscalização. As outras fiscalizações, em que se forem utilizar os formulários 1 e 2, que são os formulários genéricos, ou 3, são fiscalizações que, em geral, se utiliza só o formulário. Não há necessidade de se ajuntar sacos ou outro tipo de material.
fundamental no processo preparatório estudar a rota da demanda, ou seja, para onde vamos. É fundamental isso ser bem esclarecido para que não se perca tempo no trajeto até o local. Bom, além da rota, que faz parte do processo do antes da fiscalização, outra coisa fundamental é verificar na demanda se vai ser necessário a participação de órgãos parceiros. A nossa fiscalização, ela pode ocorrer, e ocorre muitas vezes, com a Visa Municipal, Vigilância Sanitária Municipal, com a Vigilância Sanitária Estadual, com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, com o Inmetro e outros órgãos, de acordo com a necessidade da demanda. Fundamental, principalmente no trabalho com essas equipes, estabelecer as tarefas de cada um, exatamente para harmonizar o trabalho na execução. Então, isso deve ser feito antes, em reuniões preparatórias. Uma outra coisa fundamental, quando há várias pessoas fazendo o mesmo trabalho, é muito provável que haja divergência. Mas o fundamental é que se discuta tudo isso antes e, caso ainda, no momento da execução, ou se perceber essa possibilidade de divergência, que nada seja discutido dessa divergência na frente do fornecedor. É fundamental que haja descrição absoluta dos agentes fiscais, para que a ação seja única, que seja uma unidade, que não haja nenhuma forma de ser discutido exatamente a questão que os fiscais não estavam de acordo sobre a ação. Isso tem que ser evitado ao máximo. Outra coisa fundamental é que o agente fiscal do PROCON, ele deve chamar a coordenação dessa fiscalização conjunta para si. Ele é o coordenador dessas equipes, até porque a demanda é parte do promotor de justiça e o subordinado direto do promotor de justiça é o agente fiscal do PROCON. Então, a coordenação é dele e é fundamental ele fazer isso com harmonia com essas outras equipes. Assim feito, o agente fiscal, quando for trabalhar com a sua equipe, é importante delimitar, por exemplo, na sua dupla, que seja verificado, esclarecido para o fornecedor as questões referentes à fiscalização. Sempre, na hora de fazer a fiscalização, um dos agentes fiscais irá lavrar o auto, o colega ficará por conta de esclarecer o fornecedor, fazendo com que a pessoa que for lavrar o auto tenha o máximo de concentração possível. O procedimento do antes nós explicamos de uma forma mais ou menos completa. Agora, o que é fundamental é o procedimento durante o ato fiscalizatório. Definidas as tarefas, montadas as equipes, se dirige então ao endereço do fornecedor. Ao chegar o endereço do fornecedor, é obrigação do fiscal se apresentar ao preposto ou ao responsável. Muito provavelmente você vai encontrar o preposto no local. Você se apresenta, diz o que vai fazer e já pode se dirigir ao local específico da fiscalização. Por quê? Não é necessário aguardar que o responsável chegue, até porque pode ser que o responsável demore a chegar e a sua fiscalização fique comprometida no tempo por causa disso. Se dirigir ao local, é fundamental, principalmente no trabalho em equipe, por exemplo, os dois agentes fiscais do PROCON, definirem quem vai preencher o auto de fiscalização, ou seja, lavrar o auto, e quem vai cuidar dos outros procedimentos de fiscalizatórios. É importante lembrar que o agente fiscal do PROCON, devidamente designado, tem todos esses poderes, o que difere, inclusive, da ação do servidor oficial do Ministério Público, que não é designado
para a função. É importante, inclusive, que a gente faça essa delimitação. Porque o agente fiscal, normalmente, é servidor do Ministério Público. O agente fiscal do PROCON ou é oficial do MP ou é analista do MP. Mas eles têm que estar devidamente designados. Fundamental. Para que se tenha esses poderes de polícia. Apreensão, interdição. O trabalho, principalmente no interior, provavelmente, e aqui na capital às vezes, pode ser realizado sozinho. Pela resolução, o nosso trabalho é preferencialmente em dupla, mas pode ser realizado sozinho. O fundamental é que haja planejamento para isso. Fundamental no processo, durante o processo fiscalizatório, que o agente fiscal preencha o auto num local onde ele se sinta seguro. É fundamental ele tomar o cuidado de não ser conduzido para lugares reservados, onde outras pessoas não estariam vendo o agente em ação. Ao ficar em locais públicos ou locais onde o agente fiscal é visto, isso vai aumentar a segurança dos agentes fiscais ou do agente fiscal. Lembrando que o agente fiscal pode estar sozinho nessas diligências. Inclusive, durante a lavratura do auto de fiscalização, sozinho, alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, o agente fiscal, diante do fornecedor, esclarece as suas dúvidas. Na hora de preencher o auto de fiscalização sozinho, ele vai pedir ao fornecedor um tempo para que ele possa se concentrar e não se distraia em momento algum, para que não haja rasura no auto. Então ele vai voltar a esclarecer qualquer dúvida do fornecedor somente quando terminar a lavratura do auto. Tomando esse cuidado, ele vai saber que o documento está devidamente preenchido e não há nenhum risco, por exemplo, de anulação do procedimento depois, por causa da lavatura do auto. Outra coisa, nos procedimentos que eu disse de polícia, apreensão, a própria autuação em si, a interdição, inclusive, é fundamental que o agente fiscal evite de usar esses termos enquanto estiver ainda realizando a fiscalização. Por quê? Ele vai ter que informar isso ao fornecedor. Mas isso deve só ser feito ao final da fiscalização. Preencher o auto, está terminando e para entregar o auto, se diz todos os procedimentos. Finalizou? Se houver indisposição do fornecedor, é fundamental que o agente fiscal não perca a calma. Ele vai se manter tranquilo, terminou o seu trabalho, ele vai ficar tranquilo. Se for preciso, vai pedir apoio policial, mas jamais deve perder a razão. Jamais.